E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre o uso de expressões que fazem referência a algo que eu queira dizer. O meu objetivo é mostrar a variedade de expressões existentes para que vocês possam usá-la tanto na linguagem verbal quanto na linguagem escrita, seja você estudante ou não. Na linguagem escrita, se vocês estiverem se preparando para vestibular ou para concurso público, isso vai agregar bastante. Agora, se for caso você não esteja se preparando para nada disso, você pode usar essas expressões no dia a dia normalmente, que isso ajuda muito a flexibilizar a sua comunicação e deixar a sua comunicação mais precisa, ok? Nós temos as seguintes expressões: no que tange a, no que diz respeito a, no tocante a, relacionado a, com relação a, no que se refere a, referente a, quanto a, concernente, quando se fala em. Todas essas expressões elas têm o mesmo significado, então se você usar uma e não quiser repeti-la, você usa uma outra correspondente, ok? Agora eu vou passar os exemplos para vocês. Primeiro exemplo: no que tange à inteligência humana, pode-se dizer que ela é surpreendentemente maravilhosa. Um outro exemplo: no que diz respeito à rotina administrativa daquele hospital, percebe-se que ela é organizada e metódica, ou seja, no que tange à rotina administrativa daquele hospital. Mais um outro exemplo: no tocante ao uso de equipamentos de proteção individual nesta empresa, é correto afirmar que eles são indispensáveis e obrigatórios, substituindo no que diz respeito ao uso de equipamentos de proteção individual, ok? Só para que vocês possam visualizar melhor ao fazer as devidas substituições. Mais um outro exemplo: percebi que a justificativa que ele deu estava diretamente relacionada ao que eu havia mencionado antes, ou seja, estava diretamente concernente ao que eu havia mencionado antes. Um outro exemplo: com relação ao que aconteceu, vamos esquecer isso e seguir em frente. Com relação ao, relacionado ao que aconteceu, no que diz respeito ao que aconteceu, no tocante ao que aconteceu, ok? Mais alguns exemplos para vocês. No que se refere à descrição do método de trabalho a ser realizado, é possível afirmar de antemão que é segura e organizada. Ou seja, no tocante à descrição do método de trabalho, fazendo referência à descrição do método de trabalho a ser realizado, ok? Mais um outro exemplo: a minha explicação é referente às questões levantadas ontem. Ou então, a minha explicação é relacionada às questões levantadas ontem, ok? Mais um outro exemplo: quanto ao que acabei de dizer, podem ficar tranquilos, está tudo em ordem. Referente ao que eu acabei de dizer, ok? Mais um outro exemplo: concernente à minha mãe, posso afirmar que ela é uma pessoa incrível. No que se refere à minha mãe, ok? Mais um outro exemplo: quando se fala em futebol, significa reunir-se com os amigos para festejar. Quando se fala em, é a mesma coisa que em se tratando de, muito usado na linguagem popular do dia a dia. Quando se fala em, é o mesmo que em se tratando de, ou no que diz respeito a, ok? Vocês poderiam substituir. No que diz respeito ao futebol, significa reunir-se com os amigos para festejar.
ok? Era exatamente o que eu queria passar, era exatamente isso que eu queria passar para vocês, ok? O meu objetivo é apenas agregar valor ao conhecimento de vocês, porque o conhecimento ele tem que ser passado adiante, ok? É isso aí, fiquem em paz, valeu!